Começando mais um episódio do Longe de Casa, o podcast da SAP Concur. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Você que nos assiste aqui no canal do YouTube da Concur, eu sou Léo Lopes e é com orgulho que nós trazemos essa temporada 2023 desse programa que, além de assistir aqui, você também acompanha em áudio, já tradicionalmente na sua plataforma de podcast preferida. Nesse segundo episódio dessa nossa temporada, eu tenho de volta a presença do meu amigo Rodrigo Murad. Olá, finalmente. E aí, né, Léo, tudo bem? Finalmente, estamos de volta aqui. O Wagner roubou minha vaga na última gravação, né? O Wagner, eu acho Ele quer me derrubar. Eu acho que ele vai ocupar o teu espaço aí, Rodrigo. Ah, pode vir. Mandou Fica muito à vontade, bem. vai. Mandou tão bem no primeiro episódio dessa temporada que ele tá de volta também aqui, meu amigo Wagner André. E aí, Vagnão, tudo bem? Tudo ótimo. Eu ia dizer exatamente, deu certo. Fui convidado novamente. Se no terceiro episódio o Rodrigo sumir, vocês já sabem que, né, alguma usurpação aí aconteceu. Vamos deixar para o público comentar, né? Comente. É isso. Rodrigo Murad continua hashtag, ou não, né? Hashtag sai Rodrigo, hashtag fica Rodrigo. Brincadeira, São Rodrigo. muitos anos, Léo, muitos anos. Desde 2016 a gente está aqui e o podcast, essa versão em vídeo também do nosso podcast Longe de Casa foi muito legal no final do ano passado e a gente traz aqui agora essa segunda temporada com novos convidados, com novos cases, novos temas e o nosso convidado do programa de hoje dispensa apresentações, mas eu gosto muito de vários títulos, das qualificações e especializações do nosso convidado, incluindo futurista regenerativo, darwinista digital, polímata. Eu adoro polímata. Eu quero saber o que é. Eu nunca sei. Eu sei falar, mas não sei. Mas antes de introduzir aqui nosso convidado, Carlos Piazza, eu quero saber se é ele mesmo ou se é algum robô que tá aqui do meu lado. Seja bem-vindo, mestre. É um clone. Veio o clone. O clone, né? Bom dia a todas e a todos que estão. Seja bem-vindo. Obrigado pelo convite, Murad. Vim aqui. Não, eu serei cada dia mais humano. Porque a gente tá correndo risco, né? Mas o clone é humano, não é, Piazza? O clone não é humano. Não é humano? Não é humano. Humano puro é o que a gente fala. Então, na realidade, talvez seja a coisa mais difícil da gente encontrar lá na frente, seja esse humano puro. Porque a gente fala de inteligência artificial, mas ainda o que me espanta de verdade continua sendo a estupidez humana. Perfeito. Sempre. Essa não tem robô que substitua. Não, né? não tem. O robô não vai ter essa estupidez. Não vai. A gente, desde o começo do primeiro podcast que a gente fez lá em 2016, que foi o SAPcast, a gente tinha um slogan que era um podcast sobre negócios, tecnologia e transformação digital. Transformação digital no sentido do que eventualmente, efetivamente, não eventualmente, do que efetivamente a própria Concur tem feito, né, nos últimos com a solução de inovação digital, que é um dos muitos exemplos desse processo que as empresas seguem passando de transformação digital efetivamente rumo a uma melhor eficiência, a uma redução de despesa, a um aumento de lucro, obviamente, e tudo mais. Mas, ultimamente, a gente está falando de transformação digital de uma maneira na qual a palavra transformação, ela nunca teve um significado tão literal. Porque, efetivamente, as coisas, as soluções estão começando a substituir as pessoas. E isso é, ao mesmo tempo que surpreendente, talvez até desejável, um tanto quanto assustador, né? Então, a sua presença nesse programa hoje se faz fundamental para a gente entender um pouco do que está acontecendo, afinal de contas. E nesse começo de ano agora, tudo virou inteligência artificial, tudo virou chat GPT, tudo virou imagens e tudo mais. Eu nem decoro todos os nomes, porque a cada dia surgem novas ferramentas. Uma coisa também, acho que se a gente lançasse hoje o SAPcast, voltasse lá em 2016, acho que o nome transformação digital já estaria fora, né? Já. Acho que já transformou, né? Exato. Então a gente já tá pensando qual que é o nome que a gente ia dar pro nosso programa. Continuação tudo bem, SAPcast, digital, sei lá, exato. metamorfose. Negócios, tudo bem.
Mas e a transformação digital? Acho que ninguém... Naquela época a gente tava falando. Aí veio uma pandemia, acho que transformou e... Que nome a gente daria? Pois é, e assim, isso tudo num pós-pandemia, que foi um momento que, obviamente, a gente sempre fala isso, né? Não vamos romantizar a pandemia, dizendo que, porque serviu. Não, morreu muita gente e foi uma catástrofe e não tem negócio de romantizar a pandemia, não. Mas a humanidade teve que se renovar em vários aspectos, em nome da sobrevivência. O que você diz disso para começar já com o pé na porta, Piazza? Bom, sobre sua conta e risco, né, Léo? Porque botar pé na porta, né, nesse tema é sempre um troço perigoso. Eu sempre recomendo duas coisas. Primeiro, olhar o que é de verdade, olhar o que é a hype que sempre pauta a gente. O ano passado, eu não sei se vocês lembram, porque também você vê que a mesma velocidade que fez surgir, fez desaparecer, tudo que a gente falava de metaverso. Uhum. E eu já falava desde o início que metaverso seria metaperverso. Uhum. Porque, na realidade, desde o início é só você parar para pensar, cauda longa, que nem a gente tá falando, né, Murad? Cauda longa da própria tendência do metaverso, e eu já não via nenhuma. Porque, na realidade, você encontra uma hype tecnológica que não tem significado nenhum. Seria, no máximo, o paraíso da fuga da realidade humana. O nosso amigo, sem querer te interromper, mas o nosso amigo Carlos Merigo recentemente falou no podcast que ele participou com o Cris Dias, no Boa Noite Internet, que eu me identifico totalmente com ele, que é assim, só acreditou nesse papo de metaverso quem nunca jogou videogame na vida. E você vê que depois de um ano dessa hype toda, mas olha, não vamos esquecer que metaverso foi o tema do ano do SXSW. Foi. Não se falava outra coisa. Um ano depois, ninguém nem lembrava mais do nome. Nem para desfibrilar o defunto de novo. Para dizer, é exatamente aquilo que o Zuckerberg falou. SXSW, que é o South by Southwest, que é o evento que acontece em Austin, no Texas, todo ano, né? Para quem eventualmente não saiba, ano passado, no caso. Do ano passado. E esse ano, ufas, não teve nem painel. Nem palestrinha. Não teve nem a desfibrilação dele. Porque, na realidade, se presta Não fizeram nem a cerimônia de sepultamento. Não fizeram nada. Porque, na realidade, quando você olha tudo isso, metaverso, ele era uma coisa que não tinha o menor sentido. E a gente já falava, é muita tecnologia em busca de algum sentido. Que é contra a transformação digital. Que a gente sempre fala, transformação digital não é falar de máquina, de sistema, de nada disso. Sim. É falar de gente. Porque tecnologias recriam a realidade, tecnologias recriam a humanidade. Então você fala assim, que humanidade é essa que o metaverso está transformando? Da mesma maneira que ChatGPT, que tem essa bolha toda em cima, tá difícil saber se vai ser só uma hype ou se vai ter cauda longa. Porque, na realidade, está acontecendo uma coisa muito esquisita. Enquanto os humanos trabalham que nem malucos, você tá vendo o ChatGPT fazendo desenho de passarinho. Então, você fala assim, ele vai roubar tudo que é típico humano e a gente continua trabalhando como máquina. Então, alguma coisa tá fora do compasso. Tá fora da ordem. Então, você fala assim, até a hype... Bom, quer ver outra que a gente já nem fala mais? Clubhouse. Nossa, foi uma onda, né? Uma onda de um mês. Clubhouse já começou errado. Só se fala em outra coisa, né? Não é? Lembra? Foi um mês de onda. Acabou. E já começou errado, porque era só para quem tinha Apple. E eu, como podcaster profissional, né, todo mundo me perguntou, e aí, quando que você, Radiofobia, entram pro Clubhouse? Eu falei, não vou entrar, e não entrei, e acabou, não perdi meu tempo. Pois é, para mim sempre parecia uma URA turbo. Era uma URA turbo, entrava Mas é um reflexo do momento que a gente tá vivendo, onde parece que tudo que acontece é efemeramente definitivo. Exatamente. Sabe? Tipo, chegou pra ficar, amanhã já não tá mais. Mas é a hype que a gente fala. Então ela te contribui de verdade com o quê? Então as pessoas sempre falam assim, não, porque a gente é orientado à tecnologia, a gente é orientado então à inovação, a gente tem que ficar sempre olhando, então a disrupção. As pessoas têm uma falsa ideia, uma falsa percepção de que disrupção é algo do futuro. Não é. Você sabe qual foi a maior disrupção que os humanos já criaram? Qual foi? Essa pergunta é minha. A maior disrupção? E aí? E agora? Eu posso te ajudar. Fogo na roda. Foi 7.000 anos antes de Cristo. O fogo tem chance, hein?
Não é o fogo em si, mas é derivado do fogo. O fogo possibilitou pra gente uma coisa muito mais importante que ele, que foi a possibilidade de você ampliar, né, completamente artificialmente o dia. Exato. Pela luz do fogo. Sim. Isso fez o quê? O nomadismo se interrompeu ali porque você começa a se fixar. Surge a agricultura. Perfeito. Os animais transformam você nos pets deles porque eles sobrevivem melhor do seu lado. E é isso? É. Então, quando você tem uma mudança que foi ultra radical na forma com que os humanos viveram, a maior disrupção do mundo foi há 7.000 anos antes de Cristo. Então, é falácia achar que inovação é um troço do futuro, não é? Claro, perfeito. Não é. Né? Então, além de tudo, coincidiu o fogo, ele tem ali que eu só consigo ter roda depois de descobrir o fogo. Claro. Claro. Mas eu também tive que descobrir um monte de coisas que os humanos não comiam. Porque se você for olhar o que os humanos comiam, que os neandertais tinham, a evolução biológica que deu no Sapiens foi muito maior do que a gente pôde imaginar. Porque o omoplata de um neandertal é 8 vezes maior que o seu. Por quê? Que matava bicho no ombro. Exato. E não pense que aqueles bichos deviam ser uma coisa molinha, porque não tinha a menor cara de ser um troço. E isso do aspecto... Eu sou gordo, então eu tô constantemente fazendo exercício e dieta, né? E no aspecto nutricional da coisa também, nessa época, é interessante pensar que o ser humano, ele tinha acesso à alimentação, ele comia até estourar, porque ele não sabia quando que ele ia conseguir comer de novo. Ele guardava o máximo de reserva possível até a próxima refeição, que poderia demorar para acontecer. Isso. E né? pega, por exemplo, como até hoje você tem gente que segue a dieta do paleolítico. Do paleo, sim, né? sim. Então, cortes largos de carne, cheio de gordura, né? Pra quê? Pra fazer frente ao que você tinha. Você não tinha roupas apropriadas, nem se falava de roupa naquela época. Sim, só que numa pele, época, né, onde o homem era nômade, ele tinha, como você mesmo falou, ele tinha que se deslocar durante o dia, se abrigar à noite e continuar se deslocando durante o dia, grandes distâncias. Hoje a gente entra no carro, e é o carro que se desloca e a gente sai, quer dizer, a gente tá comendo que nem o Neandertal, mas a gente tá se exercitando bem menos. Totalmente, muito né? menos. Por isso você tem uma sociedade obesa, porque a gente não precisa se deslocar. Sim. Então, quando você tem uma super inovação chamada supermercado, onde o bicho já tá morto e fatiado, meu Deus, você não percebeu o quanto de esforço você poupou. Porque se você tivesse que correr atrás de uma zebra todo dia pra almoçar... Enquanto foge do leão que tá disputando a mesma zebra. Então, aí você era assim. Né? Você ia ter que correr metade do mundo pra fugir do leão pra comer a zebra. Viu? Academia pra quê, né? Tá vendo? A academia não ia resistir nessa época, não ia existir. Nossa, meu personal tava uma demitido. Deficiência alimentar, né? Porque o bicho vem pronto, morto, né? Isso também fez uma sociedade perdulária, porque onde tem estoque de comida morta, tem desperdício também. Perfeito. Eu fico pensando o seguinte, a gente está aqui num podcast da Concur e a gente sempre traz essa questão da solução à baila, né, do assunto. Tem inovações que você falou sobre hype, a gente fala muito sobre isso, né, a modinha que surge e desaparece. Mas em compensação tem as soluções que vêm para ficar e efetivamente ajudam, né? Como que a gente hoje, num mundo hiperinformado, que é exatamente o oposto de décadas atrás, onde a gente não tinha acesso à informação, e hoje a informação chega pra gente, a gente tem que desviar dela, de tanto que ela chega, como que hoje a gente treina, talvez, para saber ou para tentar distinguir, digamos, a boa inovação, a desejável, a prática, a solução que vem para agregar, daquela que tá aqui, talvez até para atrapalhar ou para gerar um buzz como esses que a gente citou, que amanhã ele vai sumir. Pra gente não desperdiçar o que a gente tem de mais raro, né, nessa vida, que é o próprio tempo de vida que a gente tem. Olha, eu costumo ser muito pragmático, como sempre. Na realidade, a inovação está descrita no DNA do ser humano. Então, na realidade, é típico dele fazer soluções. Seres humanos são seres de observação
e são seres de ressonância. Certo. Então, se você ficar 15 minutos ali sentadinho na porta do shopping, em 15 minutos você começa a ter ideias. Porque você começa a observar, você começa a fazer, então, né? Você começa a juntar os pontos, que é aquilo que a gente chama do nexialismo. Eu vou juntando nexo, vou fazendo nexo, isso aqui não funciona por causa disso, aquilo funciona por causa disso e tudo mais. Quando a gente foi lá para os primórdios da internet 2.0, ali a gente viu um troço que a gente vai conviver para todo sempre. Porque não tem como você escapar disso. Que é o tal do social, né, do local, do social e do móvel. Você não escapa das três coisas. Tudo que for inovação muito relevante envolverá os três. E a gente tem que lembrar uma coisa que todo mundo esquece no meio do caminho. Quando a gente fala de transformação digital, digital significa o quê? A gente sai da produção e entra na informação. Então a gente deixa a era da produção, tipicamente fordista, taylorista, toyotista, para ir então para a era da informação. Então, quando eu tenho informação que tudo é social, local e móvel, qualquer tipo de coisa que você convive hoje tem esses três elementos. Certo. Então, qualquer coisa que tiver social, local e móvel, você vai ter muito sucesso. Mesmo porque você começa agora a ter os bancos, né, globais. Eu viajei agora em janeiro, usei o Nomad. Que é maravilhoso, uma bruxaria do bem. Porque eu não preciso fazer nada, porque ele vai convertendo as moedas por trás e tudo mais. Pois é. Mas ele sabe onde eu tô, ele sabe em que país eu tô, ele sabe qual é o ramo de atividade onde eu tô, ele sabe o quanto eu gastei, ele submete na minha conta em dólar nos Estados Unidos, converte na moeda local, numa tabela residente de um cartão de crédito, mas ele sabe onde eu tô, então ele acaba me identificando, inclusive, na ida e na volta da transação. Porque eu tenho que estar localmente apontado no GPS. Então, quando eu estou falando que tudo é social, local e móvel, continua sendo assim. Perfeito. E olha que isso tem mais de 25 anos. É claro que quando você olha, por exemplo, o Concur, com toda a capacidade que tem de capturar informações pelo mundo, vai chegar uma hora que as pessoas não vão precisar nem submeter qualquer coisa num aplicativo qualquer. Porque se eu estou num estabelecimento qualquer, na Alemanha, estou em Berlim, estou num segmento TNI, que é típico dos cartões de crédito, né? Que eles vão estratificando. Ok, se eu tô lá, eu identifico você, teu GPS me aponta para você lá. Eu sei que você tá viajando porque você tá em roaming. Claro, as informações estão disponíveis. Então, fazer inteligência sobre as informações é o que aponta uma inovação de qualidade. Perfeito. Então, tudo aquilo que eu posso poupar você de trabalho estúpido no meio, melhor, porque a própria forma com que você tem a convergência de informações, você cria inteligência sobre ele. Agora, tem muita gente que adora o mundo do passado, que não aporta a inteligência possível e tenta fazer isso pela metade e transforma a sua vida num show de horror. Sua fala me remeteu aqui a uma lembrança bem recente. Essa semana precisava trocar uma luminária lá em casa e tal, mas é um pé direito muito alto, eu não tenho a escada que chega lá. E aí eu chamei meu amigo Marcelinho, que é eletricista, muito bom, não é jabá, tá? E aí ele falou assim, cara, desculpa, eu não vou poder te atender porque eu tô tendo que trocar as câmeras de segurança, a cerca de segurança e tal, de fulano de tal, que é dono da padaria, foi assaltado essa semana quando eu tava entrando na casa dele. E aí veio uma série de casos que estão acontecendo recentemente, eu moro em Serra Negra, no interior, e de casas que estão sendo assaltadas, de pessoas que estão sendo visadas. Por quê? Porque, por exemplo, esse cara que é dono da padaria, ele fecha a padaria por volta de 10h30, 11 horas da noite, o que ele recebe em dinheiro, ele pega a férias do dia e ele leva com ele para casa. Aquilo vai com ele para casa, então ele já estava visado, né? Ele mora numa casa boa, né? Que tem cerca elétrica, tem segurança e tudo mais, mas não foi o suficiente para, no fechamento do portão eletrônico, a pessoa passar por baixo, o bandido passar por baixo e render a família dele. Um outro moço também, né? Que trabalha com outro negócio, um outro ramo que também leva dinheiro para casa, sofreu a mesma coisa. E assim, 2023, quem leva dinheiro em quantidade para casa por uma necessidade? Não é por uma necessidade, é por uma falta de adotar uma solução segura
que blinde ele desse perigo que está exposto ali, entende? Então é o que você falou da solução ser inteligente, né? Da pessoa utilizar de forma inteligente as soluções. Isso se associa a essa coisa que a gente fala muito aqui no podcast da Concur, do controle via caderneta, do controle via recibinho, que no interior ainda é muito comum de anotado, tanto de se anotar e marcar para pagar no fim do mês, e com isso você tem perdas e erros, como nesse tipo de caso de pessoas que estão sendo assaltadas porque estão indo embora para casa com, sei lá, 5, 10 mil reais no bolso. Sim. Entende? Então, a humanidade é uma coisa incrível, né? Você falou que a estupidez humana não consegue ser clonada, porque é absurdo, é um perigo que você está se submetendo simplesmente por não conseguir adotar uma solução que já existem muitas, que vai blindar você desse tipo de perigo. Quer dizer, a própria vida humana está em risco por conta da falta dessa visão. Mas você vê, Léo, só injetando aqui um troço para você pensar. É assim desde sempre. Quando você descobre transporte de valores lá no tempo do Wells and Fargo, é exatamente igual até hoje. Só a carroça não é mais a carroça. Virou carro forte, né? Sim. E os índios continuam iguais. Não mudou nada. Então você fala assim, as histórias se repetem. Então de que maneira também eu posso redesenhar isso para ter essa sucumbência? Não são todos os países que estão prontos ainda para ter moeda, né? Para acabar com moeda física. Mas, por exemplo, nessa minha passagem agora, Alemanha, eu vi isso na Alemanha, vi na Inglaterra igual. Já estabelecimentos não aceitando cash. Não. Muito. Sim. Não aceita cash. Você pode vir aqui com uma pilha de grana e se aparecer com uma nota de $500 ainda, te chama a polícia. Sim. Que certamente é 90% de chance dela ser falsa. Dela ser falsa. Claro. Então você vai fechando tudo isso, você vai vendo que isso vai sendo incorporado de baixo para cima por uma questão só de conveniência. Porque eu perguntei, por que eles não aceitam cash? Porque antes todo mundo só queria cash, né? Eu falo assim, porque além de ser um risco, me dá um trabalho louco, porque eu tenho que ir num caixa eletrônico depositar, eu tenho que controlar, eu tenho que sair com grana. Você tem que ter processo para que aquilo aconteça. Isso, né? Agora, os países não estão prontos ainda para você eliminar a moeda física ainda. Poderá demorar 30, 40 anos ainda para a gente ter uma extinção total. Mas com esse exemplo, eu me refiro mais à questão de, assim, por que ter que pegar a férias do dia, botar no bolso e levar para casa? Você poderia ter um cofre instalado secretamente no próprio estabelecimento comercial e coloca lá no cofre e no dia seguinte esse cash você manda para o banco. Sei lá, soluções. Mas o que leva essa pessoa a não tomar essa decisão é não confiar em outro processo a não ser aquele que ele aprendeu e que o avô ensinou pro pai e que tá arraigado nele desde sempre. Mas ele também não fez uma avaliação do risco. Então, aí que tá, ele só tá fazendo agora. Por isso que o Marcelinho não foi instalar minha luminária. Porque ele foi lá rever todo o sistema de câmera dele, aí descobriu que o circuito tava desligado porque o fio passava por fora do muro. Porque instalar o circuito de câmera na minha casa, o fio passa por fora do muro. Irmão, né? Desculpa. A cerca elétrica também estava desligada porque cortaram o fio do lado de fora. Então, coisas assim, eu estou blindado, mas eu não estou. Eu acho que eu tô utilizando o que a inovação tecnológica me permite para me proteger. Tá bom, mas se você só consegue com a câmera ver o que tá acontecendo e aquele movimento estranho não apita alguma coisa, não aciona alguma coisa, o só poder ver não faz a diferença. Entende? Então você tem a sensação de que você está utilizando uma inovação tecnológica a seu favor, quando na verdade é só uma maquiagem, é só um cosmético, né? Não está tendo um efeito prático na sua vida. Sim. Né? Diferente do que a gente está falando sempre aqui. Quer dizer, se não tem um impacto prático que gera qualquer coisa para você, seja conforto, segurança, economia, para que fazer então? Para que adotar? Ou para que continuar fazendo aquilo da mesma maneira? Mas às vezes a mudança, ela não pode ocorrer. Neste exemplo, não adianta o dono da padaria não aceitar mais cash, dinheiro. A solução não está aí, né? Exatamente, porque a clientela né, da cidade está acostumada a pagar em dinheiro, né? Mas, enfim, no contexto do mundo, em algum momento
vai chegar lá em Serra Negra, né? Sim, sim. Vai chegar em Serra Negra, o dono da padaria vai colocar lá, apenas aceito cartão ou pagamentos digitais ali no relógio, no celular. Eu acho que isso é inevitável, né? A gente viveu isso no momento em que os postos de gasolina passaram a não aceitar mais cheque. Não aceitamos mais verdade. Lembra? Teve esse momento também, que o cheque era... Ao longo do tempo, elas vão entendendo que a substituição de uma carteira digital, ela pode ir para qualquer lugar. Exato. Porque o mundo digital, ele não imputa limites. Então, quando ele começar a ver algo que faz muita relevância, que é viral, que foi um troço chamado WhatsApp, e o WhatsApp, daqui a pouco você pode transferir dinheiro pelo WhatsApp, e já tá podendo fazer, rapidamente as pessoas depois pivotam com relação a isso. Isso é muito legal. A Concur, ela está fazendo 30 anos agora em 2023. Já 30 anos? Já 30 anos. Foi uma empresa pioneira para esse nicho de gestão de gastos que as empresas têm com os seus funcionários, seja uma despesa para uma viagem corporativa ou uma despesa não associada a uma viagem corporativa. E ao longo destes anos, a Concur, a SAP Concur, ela passou a ser global. Nós estamos presentes em 175 países, né? Na China, em particular, o pagamento é feito ali com um WeChat ou um outro aplicativo, né? A Concur já tem a integração com o WhatsApp chinês, né? Porque, inclusive, o funcionário da empresa, ele faz o pagamento com o WeChat, que já gera um comprovante eletrônico, digital, e que já é integrado ao Concur para a empresa realizar a contabilização financeira, fiscal, o que seja, né? Então, existe, digamos aí, uma preparação para atender diferentes cenários, seja um cenário que está mais automatizado ou com algumas inovações para métodos de pagamento, meios de pagamento, né? Seja para o modelo mais arcaico que, pegando o link da padaria, nós temos ainda muitas empresas, muitos clientes, que o funcionário ele vai precisar viajar, ele solicita um adiantamento. E aí a empresa tem um banco, tem um caixa, o funcionário vai até lá, retira o dinheiro, e as empresas estão em constante, digamos aí, movimentação ou transformação desses processos, até para evitar o dinheiro dentro da empresa, para não ser, às vezes até com moeda estrangeira, virou o caso de câmbio, né? Então as empresas estão num modelo para abandonar essa forma mais arcaica, né, para auxiliar o funcionário numa viagem, e aí avança para um cartão corporativo, um cartão de crédito corporativo, ou outras formas que não vai mais precisar do caixa na empresa e você não vai mais precisar lidar com dinheiro, né? Ô Wagner, a gente tem outros modelos, né, parecidos com esse do WeChat, acho que ele é parecido com o que tem com o Uber, com o cartão corporativo que já faz a solicitação automática, né, sem interação do usuário, né? Esses casos também são parecidos, né? Sim. Nesses 175 países que a SAP Concur está presente, no último ano nós transacionamos quase 150 bilhões de dólares das empresas, são mais de 50 mil empresas clientes, no Brasil quase 2 mil, né? Em 175 países? Em 175 países. É uma solução global para atender... Excelente. Seja empresas globais, multinacionais, ou empresas locais, empresas brasileiras, né? Então, esse tamanho da companhia e todos estes anos, né, fizeram com que, neste pioneirismo na gestão de gastos, a Concur investisse num ecossistema de parceiros. Então, você tem microserviços, aplicativos conectados a esta plataforma em nuvem, né, para fornecer uma digitalização, neste caso, né, para alguns processos. Então, no caso do Uber, o funcionário solicitou o Uber, a Uber envia o recibo eletrônico, já para contabilização, já para o funcionário ou solicitar reembolso, ou prestar contas, num caso de utilização do cartão corporativo para pagamento do Uber, né, entre outras conexões, essas integrações são cada vez mais comuns, né? De serviços que são utilizados com frequência e tal. E tem as tendências, como que é hype, né? Tem as ondas ali. Então, com a pandemia, houve uma
uma crença ali de que as empresas investiriam mais no cuidado com o viajante. Certo. Que aí tem um termo em inglês que é o Duty of Care. Isso envolve, desde o seu funcionário está viajando, ele vai precisar de uma assistência à saúde, então não apenas o seguro saúde. Ele pode pedir através do aplicativo toda essa assistência, mas isso amplia até para casos de segurança pública ou questões de risco em países que têm risco de atentado terrorista, etc. Né? Então houve essa hype, as empresas vão investir nessa frente. Bom, a realidade é que a gente viu que as empresas, na verdade, elas investiram sim nesse cuidado com o viajante, mas mais no sentido de evitar viagens e fortalecer o apoio ao viajante apenas quando a viagem tem uma certa necessidade, né? Então, é uma constante transformação e adaptação para os cenários que vão aparecendo anualmente. Agora você vê, é tentador ficar imaginando que daqui a pouco vocês têm que ser um banco. Não, exato. Obviamente. Exatamente. Porque, na realidade, quando você começa a ter muitos competidores, já na maturidade do que a gente tem, dos cartões de débito que estão sendo usados, já surgiu mais um essa semana. Não sei se vocês viram, o Avenue. Surgiu agora, mais um banco, né? Com a facilidade que você tem para colocar tudo isso, assim, por exemplo, uma regra de viagem eu posso estar carregado no próprio sistema, não preciso nem controlar isso depois. Foi a primeira vez que eu viajei agora sem moeda nenhuma. E que é um outro aprendizado também. Você fala assim, a gente fica meio pelado assim, né? Tipo assim, tô viajando com o quê? Né? Não tem o dólar, o dinheiro físico, nada disso. Não precisa. Porque até as catracas de metrô... Pra você ter uma ideia, olha o que a Alemanha faz. Bom, alemão, né? Tudo bem, eu não preciso falar muito também, né? A nossa empresa é uma empresa de software alemã. Não, é claro, eu sei que sim. Óbvio, claro que sim. Mas você vê assim, porque pensa com muita racionalidade sobre tudo. Vamos supor, você usa muito metrô. Por exemplo, Berlim, tem um tráfego danado ali de gente pra cima e pra baixo. Não tem mais ticket. Você fica procurando lá, você fala, onde é que eu compro o ticket? Pô, oi, alô? Presta atenção. Não tem ticket, né? Porque você vai na catraca direto e ele faz assim. Ele não debita de cara o valor do trecho. Então você vai lá e bota o celular. Plá, bota lá em cima. Da catraca. Ele registra a entrada naquele ponto. Ele registra. Durante um dia, ele deixa tudo suspenso. Durante um dia inteiro, ele fica olhando o que você fez. Se você usou só uma vez para ir daqui e ali, você paga tarifa cheia. Mas se você ficou rodando o dia inteiro, sai, entra, e ele computa isso, ele te dá uma tarifa reduzida por causa de utilização em massa. Então, ele já faz isso e lança uma vez só no dia aquela despesa. Então, assim, na despesa, na moeda que você tem, está sendo debitada nos Estados Unidos, né? Então, se eu não preciso mais ter dinheiro nenhum, não preciso ter nada, eu posso viajar só com uma carteira digital que está no celular, ou que está ou que está no relógio em algum lugar, tá louco, você não precisa de absolutamente nada. Eu lembro que eu morei no Japão 95, 96, 97. E ali, pra mim, foi quase 30 anos atrás. A surpresa que foi ver a não necessidade de bilhete físico no metrô, né? Nos trens e tal. Foi a primeira vez que eu tive contato com um cartão que se aproximava na catraca. Aí eu lembro que um tempo depois, final de 97, quando eu voltei, não, foi um pouco depois, um amigo voltou pro Japão e a gente comentando isso, ele falou assim, cara, você não tá entendendo, isso aí já não existe mais, tipo 3, 4 anos depois, coisa de 98, por aí, assim, agora a pessoa já, isso quase 30 anos, a pessoa já aproxima o celular na catraca, quer dizer, o sistema de NFC que pra gente é tão comum, né? No Japão, 30 anos atrás, já era uma realidade. Hoje, eu estava vendo essa semana a reportagem de que lá fora já está sendo testado e com sucesso o sistema de pagamento com reconhecimento facial. Só. Ou seja, você tem toda a sua vida bancária atrelada à sua face, né? Poderia ser digital, poderia ser qualquer outra coisa. E é o reconhecimento facial que valida isso. Ou seja, você não precisa mais de nenhum dispositivo a não ser você mesmo para poder ser identificado, e aí dependendo do que você cadastrou, de qual é o banco, qual a forma de pagamento, qual é a moeda, mas o interessante é isso, que daqui a pouco a gente vai chegar no momento de não vai precisar mais ter o dispositivo para isso, né? Talvez o que o Wagner está falando, né? Vai chegar o momento que
a própria câmera de segurança, ela já reconhece que é você que está se deslocando ali pela identificação e ela consegue te acompanhar. E você só de existir, você já está fazendo a economia girar, você já está fazendo as coisas acontecerem. Sim. Isso é a tal da inteligência que a gente falou aqui. Então, quando você puder poupar os humanos de tarefas, né, que sejam muito rudimentares, que gerem inteligência, pronto, você está fazendo transformação digital de um jeito superior. Inteligente, né? Por favor, né? Sim. Isso. Perguntar pro Piazza aqui se é futurismo ou tendência. Vamos lá. ver aqui. Atenção, chegou agora Vamos o quadro do Longe de Casa é futurismo ou tendência? Vamos lá, eu, funcionário da SAP, vou viajar para o Japão. Perfeito. Né? Me chama, que eu vou como Exatamente. intérprete. Então hoje, se eu for viajar, eu tenho que acessar o sistema, compro, né, o bilhete, durante os dias escolho o hotel que eu vou me hospedar dentro das políticas da SAP. Chego lá, qualquer comprovante que eu paguei, aí eu vou ter que ativar os métodos de pagamento via NFC. Vai ter que pedir coisinha impressa no Japão, nem tem papel mais. Não existe. Mas de qualquer forma ali a solução vai ler o comprovante, Não, a solução da concurso, a solução da concurso não precisa do papel, claro. Não, mas vai ter uma leitura, porque às vezes eu posso tomar O comprovante pode vir de alguma maneira, né? Uma taça de vinho dentro da política da SAP, até vai, mas vai que eu... Saquê, vai que eu tomar um saquezinho. vai que eu compro uma garrafa de saquê aí. Um Aí eu saquezinho. estou contra a política, né? Enfim. Mas aí o concurso vai ler lá em japonês mesmo, vai entender e tudo mais. Agora, minha pergunta é se é Concurso futurismo. fala japonês também, né? Fala. E até uma pausa, né? Lá tem regulamentação, tem uma lei local. Todos os comprovantes, eles precisam de uma certificação digital. Então, além do comprovante ser anexado, existe essa validação da estampa, né, do comprovante. Mas muito bem, a pausa feita, minha pergunta para saber se é futurismo ou tendência é: no futuro, eu, funcionário da SAP, vou para o Japão. Somente com a identificação facial, eu realizo todos os pagamentos. E eu volto para o Brasil, eu não preciso nem submeter o relatório de despesas, porque já está na automática. conta. Já foi. Isso é futurismo ou tendência? Isso é tendência. E é uma tendência mais perto do que vocês possam imaginar. Mas qual a diferença de futurismo e tendência? Eu não entendi. A tendência não é um negócio que vai acontecer no futuro? Não, o futuro, quando a gente fala de futuro, que a gente sempre fala futuro, ele é um troço esquisito falar de futurismo, porque o futuro não existe. Agora é o futuro de um segundo atrás, né? Isso, Então, isso, mas você escolheu, né? Uhum. Então você tem que só que perceber que o teu presente foi futuro no seu passado. Certo. Claro, você escolheu estar aqui. Uhum. Então existe uma intencionalidade. Não escolhi não, o Rodrigo me obrigou a vir. Não, claro que não. Isso é modelo complexo até chegar, né, na equação de que você escolheu um dia estar nessa cadeira. Não resisti, desculpa. Você certamente Não fala, Não, fala obrigou, que senão daqui a pouco a gente tá nas polêmicas. Não, eu sou responsável pelas minhas escolhas. É claro que é. E o caos é um sistema determinístico, então a gente escolhe estar onde está. Então, não adianta ficar jogando muito para esse troço que as pessoas falam que é destino, porque isso é bobagem. Não, claro. Né? Então, nós fazemos o nosso destino. A né? intencionalidade, né? Então, quando você olha a questão do futuro, quais são os futuros plausíveis, prováveis, possíveis? E quais são os preferíveis? O que você gostaria que acontecesse no futuro e o que você gostaria que não acontecesse no futuro? Uhum. Por isso que quando a gente fala de futurismo, tem que falar de polimatia, porque eu não estou olhando só tecnologia, eu estou olhando filosofia, estou olhando antropologia, O que é polimatia? Sociologia. Polimatia é um troço que os humanos esqueceram em pleno movimento fordista, onde a gente escolheu ser um especialista em algo. Tipicamente fordista, 1850. Certo. A polimatia é a única coisa que a gente tem nas mãos para você destravar a versatilidade humana. Isso significa que eu não estou especialista, eu sou um especialista de várias outras áreas interligadas entre si. Então, quando eu falo de transformação digital, eu estou falando de tecnologia e estou falando de filosofia ao mesmo tempo, porque quando a tecnologia afeta a sociedade, eu tenho que falar de filosofia. Então, o polímata ele circula entre todas as ciências ao mesmo tempo. Lembrando que a área de domínio de transformação digital, eu tenho que considerar que ciências humanas são prevalentes às ciências tecnológicas.
E tem que nem o blog que a Rosana Herman tinha no início dos anos 2000, querido leitor, que o subtítulo era Especializado em Generalidades. A gente fala de generalidades. Sim, querido, especializado em generalidades. Você um pouquinho sobre tudo, né? Tem que... Aí que tá, Léo, não é um pouquinho. Tem que aprofundar, então. Tem que aprofundar aí muito. Boa. Porque se eu tenho que construir cenários, eu tenho que trazer todas as especialidades dentro de um cenário, para olhar não só a tendência daquele item específico. Saber como eles se interseccionam também, né? Claro. Sim, sim. Por isso não adianta você ser um futurista se não for um nexialista. E não adianta ser um nexialista, porque você não vai ter a propriedade de ser um polímata. Uma coisa puxar a outra. Pô, me ensina, mestre. Eu tô querendo entrar nessa... Tô querendo entrar nesse caminho aí pra eu não ficar obsoleto. Claro. Então você fala assim, por exemplo, que você fala, é futurista regenerativo, que esse nome esquisito, né? Do que a gente tá falando? Tecnologia exponencial combinada entre si se bate com humanos lineares. Humanos são lineares, eles não se desenvolvem na mesma capacidade. Isso significa que a gente, desde o início, de quando a tecnologia ficou pronunciada, a gente está dessincronizando tudo. É o tema do meu novo livro. Estou escrevendo um livro que chama Dessincronização. Aqui coloca aquele tchiclim. Mas vai demorar um pouco, porque é cascudo escrever sobre isso. Olha aí. Então, na realidade, o que acontece? Humanos são lineares, tecnologias são exponenciais. É claro que isso, em algum lugar, a gente vai perdendo o sincronismo. Sim. Eu posso acelerar nesse mundo de doido, desse encurtamento do tempo que a gente fala. Por quê? Todo mundo parece que o tempo ficou exaurido, né? A gente não tem tempo para nada. Pois é. Mas por quê? O tempo também não existe. O tempo ele só existe relativo, né? por causa... Einstein, né? Ele só é tempo porque eu tenho movimento. Sim. Se não tiver movimento, eu não tenho tempo. Por isso que quando você fala, por exemplo, do que é a dimensão do tempo psicológico que você tem, que foi medido, por exemplo, né, nos campos de extermínio nazistas... onde você não sabe o que vem, você não sabe o que tem, se você fica esperando alguma coisa que não chega e que você não sabe o que é, 1 segundo demora 25 anos para passar. A coisa que qualquer pessoa pode ter vivido, não estou comparando, longe de mim fazer comparação, mas o que está perto de qualquer ser humano é, por exemplo, uma internação hospitalar. Sim, porque você é sequestrado. Você não sabe quanto tempo você vai ficar, você vai... Por mais que você tenha uma perspectiva, vou fazer uma cirurgia amanhã, não sei o que e tal, mas você fica naquela situação de que você está até o momento de não estar mais. Claro, porque se você vê alguém, vamos pegar o teu exemplo do hospital, se você está numa emergência e você vê uma movimentação muito grande, você sabe que você tem uma situação de maior emergência talvez do que a sua. Isso significa que para eles o tempo é menor que para você. Faz todo sentido. Óbvio. Faz todo sentido. Porque ele está sob um impacto de muitos eventos compactados numa escala de movimento muito aguda, que faz com que a percepção do tempo se encolha. Então, quando você olha toda essa questão do impacto, né, da aceleração temporal que a gente passou e passa até hoje, isso significa um exercício de uma perda de sincronia. A regeneração vem da onde? Eu posso acelerar o que for. Posso acelerar o resultado de uma empresa, posso acelerar a produção, posso acelerar qualquer coisa. Mas no meio do caminho tem 2 coisas que é impossível você acelerar. Humanos e o planeta. Você não consegue acelerar. Então você não consegue ser mais responsivo na mesma batida do que você tem. A produção só dá conta da produção do que era o Fordismo, porque a presença do Fordismo das empresas é brutal. Ainda o planeta não aguenta mais extração em massa. Os humanos estão começando a dar problema de saúde mental. A gente começa a ver tela azul de saúde mental em várias frentes. O aumento substancial de suicídio. Não é? Então você está vendo que também o humano não aguenta... Doenças da modernidade, como burnout, por exemplo, coisas burnout, que surgem e se tornam comuns, até mesmo vulgarizadas, né? Tipo, normal, sabe? Burnout não tem nada de normal. Não, digo então, se normaliza algo que não deveria ser normalizado. Né? Porque o Fordismo, ele não olha você. Ele olha a sua produção. Então eu substituo você e eu não vejo o burnout. Essa semana eu ouvi uma frase, nem é nova, mas eu ouvi e eu fiquei assim, vou guardar isso pra minha vida, que é: nenhum CNPJ vale um AVC. Não, nem eu achei genial. Não, nenhum CNPJ, nem o CPF. Acrescento mais, nem o CPF. Mas o Fordismo, ele te substitui.
Isso sempre foi assim. Quando você fazia 40, 45 anos, as empresas começavam a achar que você era meio velhinho, né? E te escanteavam. Então, você tinha que ter um estoque de grana que você ia adquirindo ao longo do tempo inteiro, porque 40, 45 anos, 50, você era expulso do sistema produtivo. Não é isso? Aí, então, tinha todo aquele monte de dispositivo para você poder fazer previdência privada. Para quê? Para você, então, usar o estoque de grana que você tinha para você poder esperar morrer. Então, a aposentadoria é vulgarmente conhecida como antessala da morte. Claro. Você vai juntar para na hora que você precisar, pra morrer. Mas tudo tem que estar em equilíbrio, né? Ontem eu recebi um priminho meu que já está com 30 anos de idade, ele é de Muzambinho, Minas Gerais. E a terra de Milton Neves, Muzambinho. Exatamente. E a gente conversando, ele tá com um menininho de 1 ano, né? Mas ele é jovem, então trabalhando muito, e eu falei pra ele, a minha que hoje tem 6 anos, quando ela tinha a idade do seu, também trabalhava muito, viajava muito, e mesmo com muito esforço, hoje eu olho pra trás, porque faltou o contato, né, com a minha filha, né, mas eu olho pra trás e vejo que para aquele momento era necessário, no sentido de que, principalmente aproveitando a minha juventude como humano, né, então eu precisava realmente, já que eu tinha mais energia, realmente trabalhar mais e fiquei um tempo maior ausente, completamente diferente hoje da minha pequena que vai fazer 2 anos, né? Onde com o home office, com o modelo em que a maioria dos nossos clientes acabam realizando reuniões virtuais e não precisa mais do presencial, como nós estamos aqui, né? Eu estou muito mais presente da minha filha de 2 anos comparado com a minha, claro, com a minha de 6, né? Então, dentro da medida, né? Consegui me esforçar bastante, mas obviamente não cheguei a um caso de burnout, mas precisava equilibrar ali, claro, né? A saúde, a atividade física, a alimentação, claro, para o corpo não dar um PT, né? Com certeza. Agora, você parou algum dia para pensar por que você tem que trabalhar presencialmente? Você já parou para pensar por que você trabalha das 8 às 18? Já parei um pouquinho, né? Mas para lutar contra o, digamos, não sei se é o sistema, a palavra, sobre o processo, sobre o dia a dia, né? Lutar contra o dia a dia é um pouco difícil, né? Por exemplo, agora nós estamos num momento em que a própria equipe vê com bons olhos estarmos mais próximos no escritório, que seja 1, 2 vezes por semana, para compartilhar ideias. Pessoal, ao invés de compartilhar ideias apenas nas reuniões agendadas digitalmente. Você sabe que quando o tio Ford montou a primeira linha de produção, ele precisava de 15 a 25 homens para puxar um motor nas correntes, porque não tinha robótica. Por que todo mundo tinha que trabalhar fisicamente? Porque a linha de produção era física. Por que eu precisava trabalhar das 8 às 18? Porque se eu preciso de até 25 homens para puxar um motor, eu não posso ter ninguém trabalhando fora do mesmo horário. Eu preciso de todos juntos. Isso foi em 1850, nós estamos em 2023, o modelo é exatamente igual. Onde eu preciso de inteligência, eu não preciso ter latitude, longitude, profundidade. Meu cérebro está em todo lugar. Sim. Fantástico. E é o momento que a gente está vivendo agora, né? É por isso. Por que mulheres ganham menos até hoje? Brasil, 22% de mulheres ganham menos. Por quê? Os homens foram para a guerra, as mulheres tiveram que ir para a linha de produção. Mulheres não têm, darwinianamente, a força bruta dos homens desenvolvida para bancar uma linha de montagem automobilística. O que aconteceu? A produtividade caiu. Elas ganhavam menos por isso. Hoje eu preciso de inteligência. Inteligência é um assunto de gênero? Não, claro que não. Então não deveria ter nenhum tipo de salário diferente entre gênero. Percebe? Então a gente adora os pendurucários do passado. E é para se desvencilhar desses penduricalhos do passado que a gente traz sempre que tem oportunidade. Carlos Piazza, nosso mestre. O programa de hoje é muito bom pra gente, assim, a gente fala muito, legal pra reflexão, mas que não fique na reflexão, né? Que realmente se reflita em mudança de comportamento, né? E assim, a gente precisa aprender a pensar mais, né? A gente desaprendeu a pensar, a gente reage muito, mas a gente reage sem pensar.
né? A gente reage sem absorver aquilo que está acontecendo, né? Então, não se deixar escravizar pelas culturas ultrapassadas. Eu quero aprender a ser um políglota, eu vou fazer seu curso. Faça Tem curso? isso. Tem curso? Tem. Tem. Aonde que assina? Eu quero assinar aqui agora já. Quero assinar. Pra Tá não aceitando esquecer discípulos? que Isso a gente vai ter que voltar para o lugar onde a gente não deveria ter saído. Não deveria ter saído Porque, nunca, na realidade, né? a gente adora fazer tarefa de máquina ruim. A verdade é essa. Que excelente. Sim, com certeza. Piazza, prazerzaço Todo receber você aqui. Rodrigo, acho que, né, Acho que foi, né? Foi falando demais. bastante, muito assunto. Eventualmente, o ouvinte do Longe de Casa, o espectador que não acompanhe ainda, né, o Concurso Show, outras interações que você tem recente com a gente sempre, por favor, deixa o seu contato, quem quiser conhecer melhor você, seu trabalho, fazer parte da sua, como nós temos a honra de fazer parte da sua rede de relacionamentos, como é que nosso ouvinte pode fazer? Bom, você me acha em todos os lugares, porque além de tudo eu não tenho nem avatar de mim mesmo, né? Eu sou eu mesmo, né? Porque o mundo digital imputa isso, né? Além de polímata, é onipresente, olha só! Então é Carlos Piazza, você coloca lá Carlos Piazza lá no oráculo do Google e vai aparecer tudo. sobre Piazza mim. com 2 Es, Com né? 2, tem que ter um de Piazza? reserva. Claro, Piazza. Exato. Tem que ter um de reserva. Maravilha. Redundância. Vamos deixar os links principais na postagem do episódio. Maravilha. Muito obrigado. Eu que Wagner, agradeço. meu querido, mais uma vez, que bom ter você aqui com a gente, compartilhando sempre com ótimas histórias aqui. Que, ó, Rodrigo, que se cuide, hein, Rodrigo? Tô falando, hein? Ele quer o lugar, ele quer meu lugar. Eu que agradeço estar aqui participando de uma conversa com tanta sabedoria Né? com o Piazza. É excelente e você falou de redes sociais. Sim, por Quem favor. quiser me seguir, eu abordo muitas questões da indústria de software, né? Que normalmente os profissionais de TI têm mais interesse, então as pessoas podem me encontrar no LinkedIn, Wagner André, ou no Twitter, que eu uso 100% profissional, não fico falando bobagem no Twitter. Ah, que pena. Não briga Eu com fico. ninguém no Droga. Twitter. Eu brigo. Você briga que eu Droga. acompanho. No E é Twitter, divertido. Twitter é tão bom pra tretar. É. você não sabe o que está perdendo, né? O meu é @WHAndréCX, CX. de Customer Experience. Olha. Customer Experience. Exatamente. Muito bom, excelente. Link também na postagem do episódio. Rodrigo Murad, você é diretor de marketing? Isso, da SAP Concur. SAP Concur. Rodrigo Murad em todas as redes sociais, nas principais redes sociais, estou lá. Rodrigo Murad lá no Instagram também. Instagram, né? LinkedIn, Facebook, e aí? Facebook já Exatamente. foi, né? A gente não fala mais do Facebook. Facebook. Metaverso acabou. E quem quiser acompanhar a gente aqui, obviamente os episódios em vídeo estão no canal do YouTube da Concur, Isso aí. o podcast No site da SAP Concur também tem os links pro concur.com.br, podcast. tem tudo lá direcionado. Instagram da SAP Brasil, SAP _ Brasil. Sim. E os principais agregadores, né? Tamo em Isso, todos, todos, Spotify, tamo em todos os esses lugares. Só agregadores jogar a gente lá. tá SAPcast. Isso, aí a SAPcast, o Longe de Casa tá lá, a versão em áudio e agora também a versão em vídeo que você está acompanhando aqui, né? Se você está assistindo através de um corte aqui numa rede social, porque a gente também está aderindo né? Eu tive que me render como um dinossauro do podcast, fazendo isso desde 2009, 14, 15 anos vai fazer, da época que a gente tinha que explicar ainda o que era podcast para as pessoas, e hoje as pessoas acham que é um vídeo no YouTube, quando na verdade é mais um formato. A gente também está colocando esses pequenos trechos nas redes sociais, então você vai pegar o link que está aqui em algum lugar, e aí você vai assistir o episódio completo no canal da SAP Concur no YouTube, ou ouvir o podcast também na íntegra no agregador da sua preferência. Eu sou Léo Radiofobia, Léo Lopes, @Léo Radiofobia em todas as redes sociais. Aguardo você lá também pra gente interagir. No Twitter é pra falar bobagem e tretar, diferente do Wagner. No LinkedIn só fala de negócio. Não, no LinkedIn a gente também fala umas bobagens de vez em quando. Tá no meu DNA, não consigo me desvencilhar. A quinta série sai da pessoa, a pessoa sai da quinta série, mas a quinta série Não sai. nunca sai da Mas pessoa. tem que diversificar, né? As pessoas agora no LinkedIn estão Sim, diversificando. mas eu também sou um empresário sério. E brincadeiras à parte, obrigado pelo seu download, obrigado pela sua audiência, e a gente se encontra no próximo episódio do Longe de Casa. Um abraço.